sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E a prova disso é que hoje nós vamos voltar para uma galáxia muito, muito distante para falarmos sobre Star Wars. Star Wars Episódio 2, O Ataque dos Clones, é considerado o filme mais fraco das prequels e não é nem de longe o favorito da maioria dos fãs. Eu confesso que apesar dos diálogos fracos, eu curto bastante o filme, pois ele apresenta o início de um dos eventos históricos mais importantes da galáxia, que é as Guerras Clônicas. Também gosto da variedade de planetas apresentados nesse filme e da presença de Christopher Lee como o emblemático Conde Dooku. Ou seja, eu só vejo o lado bom da obra. Mas independente de gostar ou não, nós estamos aqui para destrinchar um pouco o caminho que a produção tomou até chegar à versão que nós conhecemos no cinema. E se você tá curtindo essa série do que rolou nos bastidores da saga, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para continuar acompanhando. Os vídeos dos outros filmes já estão por aqui e a gente está chegando na reta final dessa jornada. A produção de O Ataque dos Clones começa logo depois da chegada de A Ameaça Fantasma nos cinemas, lembrando que George Lucas queria lançar as prequels em 97, 99 e 2001, mas sabemos que isso não foi possível por conta de um atraso na produção e o episódio 1 só foi lançado em 99, ano que deveria ter sido lançado o episódio 2. Por isso ele apressou a produção de O Ataque dos Clones para tentar lançar o filme em 2001, mas nós sabemos que isso não ocorreu, tendo mais um aninho de atraso. Então, em setembro de 99, Lucas começou a escrever o roteiro do episódio 2 e todo esse processo foi registrado pelas câmeras da Lucasfilm e a produção do filme já estava em andamento. O estúdio já estava reservado e as filmagens aconteceriam na Austrália, onde os incentivos fiscais e os trabalhadores com conhecimento de tecnologia atraíram não só George Lucas, como também os criadores de Matrix. O produtor Rick McCallum passou a maior parte do outono de 99 indo e vindo da Austrália enquanto George Lucas planejava sua história. Lucas passou 3 anos escrevendo e reescrevendo A Ameaça Fantasma e agora teria que produzir o roteiro de O Ataque dos Clones em apenas 9 meses. Ele terminou o primeiro manuscrito bem rápido e já emendou no segundo, no que seria um total de 14 ou 15 manuscritos, antes dele mandar datilografar como um manuscrito bruto. Ele fez mais uns 3 e mandou datilografar como segundo manuscrito e não se sabe quantas versões a lápis precederam o terceiro manuscrito. No total, George Lucas escreveu mais 20 versões em 10 meses. A produção do roteiro do episódio 2 foi ainda mais sigilosa do que a do episódio 1, e algumas versões vazadas mostram que George Lucas estava se divertindo escrevendo essa história e satirizando algumas críticas relacionadas aos filmes anteriores. O primeiro título de brincadeira para o filme que ele manteve em vários manuscritos foi A Grande Aventura de Jar Jar, mas é claro que posteriormente esse título sumiu e Jar Jar Binks se tornou aquele ingênuo personagem controlado por Palpatine e que propõe poderes emergenciais ao chanceler. Que rude! Uma outra mudança foi em relação a Yoda, já que o diretor decidiu que os Jedi teriam uma grande luta com o Conde Dooku, diferente do seu pensamento lá em O Retorno de Jedi, quando George Lucas insistiu com Lawrence Kasdan que os Jedi não empunhavam um sabre de luz. Muito bem, você lutou, meu velho Padawan. Aqui, mais do que nos outros filmes, fica evidente que George Lucas utilizou todas as inspirações possíveis de Flash Gordon. Até o próprio diretor admitiu que esse filme era mais parecido com as produções dos anos 30 do que os outros. O próprio título do filme, O Ataque dos Clones, mostrava isso. Título esse que não agradou muito Ian McGregor quando soube num tapete vermelho de um outro filme. Outras mudanças dos primeiros roteiros até a versão final incluem o casamento de Anakin e Padmé, que inicialmente aconteceria no meio do filme, e as informações sobre o Jedi que encomendou o exército de clones. Além do próprio nome desse Jedi. No roteiro original, o nome desse Jedi seria Saido Dyas, o que se tornaria algo muito óbvio para o público e faria os Jedi ainda mais ingênuos, já que a pronúncia se parece muito com Sidious. Mas houve um erro de digitação no manuscrito impresso e o personagem acabou como Sifo Dyas. George Lucas gostou, o nome pegou e o universo expandido fez o resto. E hoje o mestre Sifo Dyas é extremamente importante para o período das prequels. Por mais que o roteiro do episódio 2 tenha passado por várias revisões, George Lucas não entregou um único manuscrito para sua equipe durante o processo de pré-produção. Ou seja, quase todos os envolvidos não conheciam o filme até o momento em que George Lucas embarcou em um avião para a Austrália para iniciar as filmagens. Uma equipe inteira de designers estava de mãos atadas criando planetas e alienígenas sem saber onde esses personagens se encaixariam na história. Rick McCallum tentava fazer um orçamento sem conseguir especificar o que estava no orçamento. Inclusive, o produtor comparou O Ataque dos Clones com Cidadão Kane, cujo roteiro Orson Welles só entregou 2 dias antes das filmagens começarem. E mesmo quando George Lucas entregou o roteiro final, o texto não estava terminado. Então ele mandou Jonathan Hale fazer uma revisão do texto em Londres. No set, Lucas examinou a revisão de Hale, reescreveu e finalmente entregou para a equipe 3 dias antes das filmagens começarem. E mesmo depois das filmagens, Lucas não estava satisfeito e tentou detalhar, por exemplo, o personagem de Dooku, acrescentando diálogos
alguns que indicavam que ele tinha sido o antigo mestre de Qui-Gon Jinn. E Hayden Christensen, ator-chave para o filme, foi escolhido para viver Anakin Skywalker sem ter lido uma palavra da história. E algum dia eu vou ser o Jedi mais poderoso que já existiu. E assim, as filmagens ocorreram entre junho e setembro de 2000 com uma equipe de artistas e engenheiros tentando satisfazer a visão do diretor. Ele mesmo estava mais preocupado com as suas inovações tecnológicas e o seu marco mais recente era criar o primeiro longa filmado digitalmente do início ao fim. Lucas foi à Sony e à Panasonic e insistiu que eles criassem uma câmera que desse conta do recado. O resultado foi a Sony HDCF-900, que registrava 24 quadros de alta definição por segundo. Só que a ILM teve menos de 24 horas para examiná-la antes de enviá-la para Sydney e ficou horrorizada com o material que retornou. A câmera comprimia os dados do canal azul em comparação ao canal verde e vermelho, o que teria sido um grande problema para o filme se ele não tivesse sido filmado inteiramente no fundo azul. Dezenas de especialistas em imagem realizaram centenas de ajustes meticulosos para chegarem à versão final do filme. Após toda a empolgação em relação à Ameaça Fantasma, a estreia de O Ataque dos Clones em 16 de maio de 2002 ocorreu de uma forma mais tímida nos Estados Unidos. O filme estreou em metade das salas do episódio 1 com pouca propaganda e nenhuma relação com fast food. Mesmo assim, teve um desempenho melhor e arrecadou 116 milhões de dólares nos primeiros 4 dias, que é o mesmo valor do orçamento do filme. Pela primeira vez, um filme de Star Wars estreava simultaneamente no mundo inteiro em mais de 70 países e com uma bilheteria de 67 milhões de dólares. Já em relação à crítica, alguns críticos acharam o episódio 2 um avanço em relação à Ameaça Fantasma e alguns outros fizeram críticas ainda mais negativas para O Ataque dos Clones. E pela primeira vez, Star Wars foi comparado de forma desfavorável ao seriado de Flash Gordon. As críticas positivas estavam relacionadas ao duelo de Yoda e do Khan e à legião de clones reunida sob o céu vermelho de Coruscant, o maior exército digitalizado já visto em tela. Até então, os fãs acreditavam que as guerras clônicas estavam relacionadas a uma invasão externa, então foi uma surpresa ver que os clones lutaram ao lado da República. Já as críticas negativas ricochetearam na Lucasfilm sem grandes efeitos. Aproveitando mais um filme de sucesso, a Lucasfilm tornou independente a sua divisão de som, a THX, tornando-a uma empresa privada onde George Lucas tinha uma participação minoritária. A Lucasbook também estava ocupada dividindo o universo expandido em vários períodos, uma maneira inteligente de gerar outros investimentos em Star Wars. Não gostou das prequels? Sem problema, você pode encontrar algo que goste nas diversas histórias da saga que estavam surgindo. E esse foi o caminho percorrido por O Ataque dos Clones até chegar aos cinemas. E nós podemos concordar que, apesar de ser um filme que dividiu a opinião dos fãs, ele também foi muito importante para expandir o universo da saga. E vocês já conheciam os bastidores do episódio 2 de Star Wars? Se não conheciam, gostaram de conhecer? O que vocês acharam do vídeo? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima e que a força esteja com vocês!